Não. Sem fio. Doce. Meus amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero externar aqui a vasta, profunda, imensa alegria que inundou a minha alma. Na verdade, nem na minha formatura eu consegui chorar como hoje eu chorei. Né? Quero aqui direcionar meus parabéns à dedicação, ao empenho, ao esforço de cada um de vocês, né? Vencer barreiras, superar obstáculos, para hoje estar desfrutando tão merecido honra dessa formatura. Né? Espero em Deus que a gente possa ter contribuído para o crescimento de vocês moralmente, espiritualmente, intelectualmente, bem como a mesa de leitura na pessoa do seu presidente, pastor Silvino. E desculpe tomar um tempo para isso, porque o dia que eu deixar de agradecer, eu morro. Porque o homem que se isola, ele morre. Este homem me discipulou, me pegou na lama, teve a paciência de dar banho. Então, para mim, fazer parte do corpo docente do SEBEC é uma honra, vocês não podem dimensioná-lo. E ele reconhecer o chamado de Deus e confiar, tá, o ensino teológico a vocês. Então, o meu agradecimento pela honra de vocês e também do pastor Silveira. Mas vamos ao texto bíblico, e já quero de antemão deixar bem claro que isso aqui não é específico aos formandos, uma vez que todo ser humano carece da palavra de Deus e deve desejá-la, almejá-la, buscá-la com intensidade. Eu quero ler um texto em Jeremias, o capítulo é o capítulo 5, e eu também vou ler Ezequiel 22, 30. São dois versículos de dois livros diferentes. E o primeiro eu vou passar a ler para ganhar tempo. Jeremias capítulo 5, a partir do verso 1, assim está narrado: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ezequiel 22, 30 diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Pode sentar. Olha, o texto que nós lemos, nós vamos pegar a Bíblia Sagrada e vamos encontrar sempre alguém procurando alguma coisa. Alguns, bem-sucedidos, alcançam e acham aquilo que procuravam. Outros procuram e não conseguem achar o que procuram. São decepcionados. A Bíblia apresenta para a gente, no capítulo 15 de Lucas, 3 pessoas procurando alguma coisa. Apresenta um pastor procurando uma ovelha, e ele a encontra. Apresenta uma mulher procurando uma dracma perdida dentro da sua casa, e ela encontra. Apresenta o filho procurando o retorno da casa do pai, e encontra. A gente sempre vai ver pessoas procurando alguma coisa na Bíblia, e alguns encontrando. E agora eu acabo de ler com vocês que Deus está procurando alguma coisa. E quando Deus procura, é com um propósito definido, específico. E Deus, a Bíblia diz que Ele procura alguma coisa. E o que me chama a atenção, o que atrai
atenção para a Bíblia é que a procura, ela deve ser restringida ao homem, que por não ter onisciência, não sabe aonde ele deixa as coisas, não sabe onde a perdeu, mas um ser dotado de onisciência, conhecimento total, ciência total das coisas. Como é que ele pode procurar alguma coisa se ele sabe aonde tudo está? Ele conhece o profundo da alma humana, os labirintos do segredo da alma humana, Deus conhece. Como ele vai procurar alguma coisa? Mas o texto me diz que primeiro ele diz para o profeta Isaías, Jeremias, que estava entre os que ficaram, que não foram para o cativeiro. Ele diz, Jeremias, sai agora, dai volta pelas ruas, se informe, pergunte, busque pelas praças de Jerusalém, vê se você acha alguém, ou um homem, que busque e pratique a justiça. Ainda que eles falem, vive o Senhor, de certo falsamente professam isso dos lábios. Vai procurar, Jeremias, eu estou te ordenando. Jeremias vai procurar e não acha. Talvez ele volte e diga, Deus, eu não encontrei. Meus critérios são pobres. Os elementos substanciais para a minha procura são ineficazes. Eu não conheço o homem por dentro. Eu não fui bem sucedido, eu não encontrei. Aí Deus agora vai dizer o seguinte. Ele diz para o profeta Ezequiel, está lá na Babilônia, à margem do rio Quebar, entre os cativos, ele começa a ter visões. E Deus vai dizer para ele, Ezequiel, eu vou te confidenciar uma coisa. Apesar de eu ser Deus, estar sentado num trono, terceira fide, eu tenho um sentimento que eu reparto com alguns crentes, não é com todos. Eu confidencio segredos, tristezas minhas, decepções, com alguns homens que eu escolho, seleciono na terra. No capítulo 22, Deus, antes de dizer que foi procurar e buscar alguém, ele vai dizer o porquê que ele foi procurar. Ele vai dizer no versículo 26, que os sacerdotes, que deveriam representar o povo perante ele, transgrediam a lei dele, violavam a lei de Deus. Eles não ensinavam o povo a diferenciar o que é santo do que é profano, o que é puro do que é impuro. Com esta atitude leviana que Deus honrou estes homens, Deus estava sendo profanado no meio do povo. Não estava sendo adorado, venerado, honrado e respeitado. Estava sendo desonrado. Aí Deus diz que entra a classe de profetas. E ele diz, eles, em que pesem, considerem a honra que eu lhe dei em Israel, eles profetizam coisas, colocam no meu nome. Eles dizem, assim diz o Senhor, quando eu não falei nada, eu não me comprometo com o que eles falam. Os reis devoram almas, não é pessoas, não almas preciosas, derramam sangue inocente. E o povo acostumou-se, se rendeu e não esboça reação a este quadro caótico que eu lhe apresento, Ezequiel. Aí Deus vai dizer para ele, e eu busquei entre eles um homem, não foi 100, não foi 50, não foi 10, um só. E eu procurei esse homem para uma finalidade precípua. Eu procurei esse homem para tapar brecha, para reparar muros caídos. E eu não encontrei ninguém, Ezequiel. Eu pessoalmente mandei Jeremias fazê-lo, e agora eu mesmo vou procurar. Eu tenho uma nação que eu escolhi para ser minha. Eu tenho um povo que diz que é meu. E eu procuro no meio deles que trate dos meus interesses, que busque o que me interessa. Eu não encontrei ninguém para fazer tal tarefa. Escute-me, você não vai esquecer nunca disso aqui. Ora, para que Deus procura um homem? Qual é a finalidade de Deus procurar um homem? A terra está cheia de homem. Eu acho que Deus procurou um lugar errado. O que mais tem na terra é homem, ser humano. São tantos que a água já não dá para todos. A comida em alguns países já não suporta sustentar todos. Já não há nem lugar, às vezes, para que todos morem. E Deus não acha um homem. Senhores, o que Deus procura é de qualidade, não é quantidade. O
O que Deus procura não é qualquer coisa que se encontra em qualquer estilo, em qualquer igreja, em qualquer religião. Deus é seletivo no processo de procura. Deus é criterioso e exigente naquilo que Ele procura. Para que Ele procura? Primeiro, isso fica para os seminaristas que acabaram de se formar. Vocês terão duas opções na vida: fechar com um contexto religioso corrupto, decadente, que permeia a nossa sociedade, ou se levantar como paradigma de Deus, para confrontar, encarar e defender os interesses de Deus na terra. Ou vocês vão agradar a plateia que vão me ouvir, ou vocês vão agradar no céu que lhe enviou para falar. A opção será dos senhores. Primeiro, Deus procura um homem que lhe adore em espírito e verdade. Me dê um modelo, Juarez. Deus procura um homem como Jó, que lhe adore. E aqui eu quero parar para falar um pouco. Você vai dizer: eu adoro a Deus, a cantora cantou e eu cantei com ela. Quem te disse que adorar a Deus é cantar? Quem te deu essa informação? Música, ela prepara o ambiente. A música, ela está impregnada de melodia. A melodia mexe com as nossas emoções. Ou você chora, ou você fica deprimido, dependendo da melodia que você ouvir. Música é combinar os sons de maneira harmoniosa, que se torne agradável aos ouvidos. Música, a gente louva a Deus, sem no tanto conhecê-lo, nem conhecer a sua palavra, seus atributos, sua natureza e sua essência. Está cheio de pessoas gravando o CD. E qual é a depuração para julgar no mercado o CD? É se ele vai vender ou não, se a música vai bombar ou não no meio evangélico. Ninguém está interessado na grandeza de Deus. Ninguém está interessado em exaltar a Deus, quer exaltar os seus erros, quer agradar a massa humana, quer agradar a plateia e vender o CD para eles, usar o dom de Deus para enriquecer e fazer nome e fama da terra. Ora, quando eu digo a vocês adorar como Jó, imagine os senhores, esse homem que eu acabo de falar dele, patriarca de Abraão, lá das mesmas região de Abraão, no seu livro ele não fala de sacerdócio levítico, no seu livro ele não menciona nada do cativeiro. Esse homem, que Deus elogia ele em outra dimensão, em outro nível de vida, entre seres angelicais e divinos, Deus pergunta a um ser angelical que foi banido do céu: você veio da onde? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Você viu meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal? Cercou a vida dele dos 4 lados. Ele diz: não, equívoco, está enganado. O senhor vai ver no século XXI as igrejas cheias de crentes, todo mundo com Bíblia debaixo do braço, todo mundo dizendo que lhe serve de agora, mas estão buscando o Senhor por causa dos interesses terrenos, temporários, efêmeros e mesquinhos que eles estão te buscando. Não é a tua pessoa que atrai eles, mas os bens que emanam de ti. Não é o Senhor, o culto central deles, mas são os Isaques que só vai dar para eles. Ele é elogiado por Deus. E ele diz: não, o senhor está enganado. O senhor cercou ele de bem, o senhor abençoou. Este homem agora, sem saber o que está acontecendo em outro nível, Deus não falou para ele nada. Deus não lhe deu um aviso: olha, eu vou te botar numa prova, por favor, não me envergonhe, não me decepcione, segura firme. E nós queremos exaltar. Deus não falou nada. O mundo espiritual estava na expectativa e na plateia assistindo. Quem é que tem razão? É Deus ou é Satanás? Quem vai provar quem tem razão é um homem chamado Jó. É ele que entra no vídeo para representar Deus. E ele começa, perde tudo que ele tem, bens, filhos, uma tragédia atrás da outra. Esse homem começa a narrar, e a primeira oração dele é a seguinte: Deus, o dia que eu saí da barriga da minha mãe, o dia que eu abandonei o ventre dela, que aquele dia não esteja no dia dos meses, nem nos meses dos anos, e que as trevas reivindicam a autoria dele. Amaldiçoe o homem que deu notícia para o meu pai, que a minha mãe dobrou o joelho para me gerar. Por que eu não morri dentro da barriga dela e lá eu fiquei? Para ver vergonha e desprezo. Esse homem que pediu a Deus
No capítulo 35, verso 31, ou vice-versa. Ah, quem me dera alguém que escrevesse a minha história. Se o meu adversário escrevesse um livro sobre mim, eu ia carregar nos meus ombros com muito orgulho. Ele vai dizer que queria que a história dele fosse esculpida na pedra. Queridos, eu pergunto a vocês, por que este homem é um exemplo de adoração? Porque, escute-me, sabe qual é a diferença de adorar a Deus e louvar a Deus? Louvar a Deus, eu vou tecer elogios a Ele por obras que Ele faz, pelo poder dele de realizar obras magníficas e estupendas. Prova bíblica, Salmo 139. O salmista que era compositor, que era músico, Davi era compositor, sabe por quê? O nome que se dá a Davi é que ele era salmista. O que é salmista, João? Salmista é compositor, salmo é música, salmodiar é cantar. Davi, ele fazia música, era compositor e salmodiava também, cantava e tocava. Músico de excelência. E ele vai dizer no capítulo 139, no Salmo 139, eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma tem conhecimento de tuas obras, porque eu fui formado em ter tecido no ventre da minha mãe. Hoje eu falo, eu ando, eu penso, eu sinto, mas se eu era alguma coisa insignificante, eu te louvo por esta obra magnífica que a genética vai descobrir, Deus. Aleluia! Eu te louvo pelas obras que tu faz. Agora escute, Jó não louvou a Deus, não. Que hino que ele cantou na tragédia? Qual foi o hino? Foi aquele? Mais grato a ti, mais grato a ti. Não! Ele não cantou. Sabe o que é adorar a Deus? A pessoa dele é que me importa, não importa a tragédia que me abate. Eu estou olhando para o trono, eu estou vendo ele, eu confio nele, e eu vou dizer, Deus, eu vou te adorar por aquilo que tu és. Aleluia! Glória a Deus! Tu és santo, és justo, é eterno, Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! Jó, contrariado por todo mundo, ele diz assim, eu não vou louvar, porque não é obra nenhuma que eu vou exaltar a Deus. Ele dobra o joelho e diz assim, bendito seja o Senhor, Ele me deu, Ele resolveu tomar, se Ele me der de novo e tomar de novo, bendito seja Ele para todo sempre. Louvar a Deus não intimida o diabo, senhores. Adorar a Deus deixa Ele impressionado, porque não importa o que aconteça, porque nós estamos sendo doutrinados, nós não, nem vocês. A nossa juventude está sendo doutrinada pela música, teologicamente, mal interpretada. Examinem comigo Salmos, 150 Salmos, 7 e 3 da autoria de Davi, 10, 12 de Asaf, 10 a família de Coré, uma família talentosa na arte da música. Dá uma olhada lá, ver se tem algum salmo exaltando o homem, dizendo que Deus está fazendo um sorteio no céu. Fique atento, porque o nome que vai sair pode ser o teu. Essa força vem de dentro de você. É excelência, gente. Que força o homem tem, precisa. Que a graça de Deus não tiver nele, que é o homem. Aleluia! O próprio músico diz, quem é o homem para tu se lembrar dele, o filho, para receber a tua visita. Primeiro, senhores, para não enfadá-los, Deus procura um homem que lhe adore. Isso é tão verdade que Jesus foi conversar de adoração com a samaritana. Ele disse, vou te contar uma coisa. Meu pai está enojado com as musiquinhas dos judeus. E ele falou para Isaías, esse povo se aproxima de mim, me honra com os lábios, mas o coração já está a quilômetros de distância de mim. E ele se engana porque o som do coração esquadrinha a mente. Não pense que eu fico emocionado aqui no céu, chorando, querubim, que coisa linda é para mim. Eu sou, eu não recebo qualquer coisa. Tem que me conhecer para compor e me adorar. Aleluia! Aí Jesus vai dizer lá para o povo, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Não mudou nada daquela época para cá. Passaram-se 700 anos e continua o mesmo estado caótico na adoração. Continuam prestando culto com os lábios e o coração distante de Deus. Adorar a Deus é honrá-lo.
não obedece. Toda adoração está atrelada à honra. Se eu adoro a Deus, eu vou lhe honrar. E honrar a Deus não é num culto só aqui não. Em todos os instantes, momentos, segundos da minha vida, aonde quer que eu esteja, como diz o salmista, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que está em mim, bendiga o teu santo nome. Aleluia. Nós vamos parar por aqui que a lição não é de adoração. Deus procura um homem que lhe adore em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus falou isso. E se Deus procura, irmão, porque não é fácil de achar. Porque é fácil de achar, qualquer um acha. Segundo, Deus procura um homem, principalmente nos dias odiernos, aonde a crise diverge, cambeia em todas as camadas e níveis da sociedade. Crise espiritual, crise moral e crise social. Essa crise está batendo a humanidade em todos os segmentos, em todos os níveis sociais, culturais e econômicos. Deus precisa de um homem, ou de uma mulher, ou de mulheres e homem, que tenham fé como Abraão. Fé é pix, no grego. Quer dizer fidelidade, confiança. Olhe para mim. Eu estou falando de fé. Um homem que, quando o autor da Epístola aos Hebreus vai escrevê-la, sabe o que ele diz? Deus resolve elencar, é a galeria. Todo grande pintor, todo mestre de obra de arte, ele expõe as suas obras numa galeria. Com orgulho ele expõe e abre a visitação pública. Quando chega lá o visitante, ele diz, isso aí é da Renascença, isso aí foi Pablo Picasso, foi Van Gogh que fez isso aí, é surrealismo. Ele quer explicar a obra dele com detalhe, com orgulho. Deus, como é o grande arquiteto, não é da maçonaria, por favor, tá? Não é o Gatu da maçonaria, não. É o criador do universo. Ele fez uma galeria de obra de arte. E qual é o quadro pintado? Personagens reais e vivos. Passa ali, tem lá o primeiro dele. Esse aqui, quem é? O Espírito Santo diz, para um pouquinho que eu preciso de tempo para explicar essa obra de arte chamada Abraão. Isso aí é o pai da fé, do cristianismo e do judaísmo. Isso aí é um homem que Deus prometeu lhe dar um filho. Depois que Deus lhe deu um filho, sabe o que Deus fez com ele? Não. Pediu para ele sacrificar o filho. Ele não entendeu muito bem, mas ele não questionou nada. Ele simplesmente acordou de madrugada, pegou o filho dele, pegou o jumento, pegou a lenha, pegou o objeto para sacrificar a vítima. Ele não levou o cordeiro. Escute. E ele vai andando o caminho de 3 dias. 3 dias. 3 dias. E num caminho, pouco diálogo. Porque era o filho que ele deixaria naquele monte. A mente dele perguntava, eu não lhe entendo, Deus. Eu não lhe compreendo. Mas não importa te compreender e entender. Eu quero te obedecer. O que eu mais quero é te agradar e te honrar. Porque eu não entender agora, Senhor, por favor, explana para mim. Disseca e explica-me no futuro. 3 dias de caminhada. E ele vai caminhando, pensando em Deus. O Senhor está no trono. O Senhor tem o céu. O Senhor tem querubins. O Senhor tem arcanjo e anjo aí dentro. Eu estou aqui. Eu tenho um tempo de vida. O Senhor é eterno. E o Senhor me pede o único filho que tu me deste. Eu não consigo te entender. Escute-me. E ele vai andando. Caminho de 3 dias. Quando chega na colina, a pergunta que mais doeu na vida de Abraão foi essa. Seu filho chega para ele e diz, pai, o silêncio é interrompido. A pergunta vem, o senhor trouxe aqui a lenha, trouxe o fogo, até o cutelo. Mas o senhor sempre aprendia com o senhor sacrificar sem ter animal. Como é que é isso? Mudou o sacrifício, pai? Cadê o cordeiro? Eu imagino esse homem dizendo assim, senhor, meu filho, não me pergunte isso, por favor. Me pergunte qualquer coisa, mas não me pergunte isso. Porque eu não tenho resposta ainda para a tua pergunta. Mas eu vou ter no futuro, eu, a humanidade, todos terão essa resposta. Por favor, fique calado. Ele vai subindo.
Chega lá em cima, ele coloca o filho dele deitado. Eu tenho certeza que aquilo não foi feito sorrindo e pulando, não. Foi com uma dor dentro da alma. Porque ele queria agradar a Deus de uma vez por todas. Escute aqui os senhores que eu vou dizer para vocês. Naquela caminhadinha, tinha alguns varões que acompanharam ele. Você pode ler o texto depois em casa. Ele, o filho e alguns companheiros. Sabe o que é isso aqui? Na vida ministerial, na carreira espiritual, você sempre vai ter ajuda. Ajuda para te consolar, para te orientar. Mas vai ter um momento da escalada de vocês. Escalada é do céu para a terra. É do mundo para o divino. É do tempo da eternidade. Estou falando de aprofundamento e comunhão com Deus. Que não é só para vocês, é para vocês. Vai ter um momento da jornada que vocês vão ter que dizer assim com seus amigos. Até aqui eu agradeço a ajuda de vocês. Eu agradeço a compreensão, o estímulo. Agora eu vou subir a colina, só eu e aquilo que Deus está me pedindo. Eu vou para o sacrifício. Agora eu quero subir ao monte e voltar mais crente de lá. Eu quero subir lá em cima e quando eu voltar, eu dizer assim, valeu apenas porque agora eu entendo o mundo espiritual, eu entendo Deus e eu conheço Ele melhor. Vai ter momentos disso. Quando ele vai sacrificar o filho para encerrar. Quando ele prepara tudo chorando. Aí a voz brada do céu. Você conhece a história. Abraão, por que duas vezes? Se fala uma vez só, ele acha que vai dar a cabeça dele, ele ia ter a faca no garoto. Duas vezes ele para e pode parar por aí, Abraão. Não faz isso não. Eu estava te testando, Abraão. Porque eu quero que você gere homens e mulheres de fé na terra. Não é empolgado, entusiasmado, fogo de palha, euforia. Homens de fé, que não veja nada, mas diga, eu acredito porque Deus falou. A fé não precisa me mostrar. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de convicção daquilo que eu estou esperando. E sem fé, não vamos agradar a Deus nunca. Deus procura homens que lhe adorem como Jó. Homens que sejam de fé como Abraão. E para encerrar aqui, Deus procura homens, principalmente para fazer uma obra para Ele, que tenham vida de oração como Daniel. Não aparte do seu quarto com a janela aberta para Jerusalém. Procure um hábito diário para você praticar como Daniel. Nada pode roubar o tempo da conversa com Deus. E a Bíblia diz que Daniel entrava dentro do quarto. Não era na sala. É muito oportuno o cômodo apresentado na vida de oração de Daniel. Lembram que Jesus disse, quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês. Quando entrarem lá, fechem a porta. Escute, olhe para mim, eu vou encerrar aqui, que é importante que eu vou falar. Quarto é lugar que o homem e a mulher entram. Ninguém sabe, imagina o que acontece lá dentro. Ninguém vai ver que o homem é o potencializador. A mulher, ela desenvolve o potencial. O potencial está no homem. A semente de vida está no homem. O espermatozoide é do homem. Mas ele vai projetar no útero da mulher e ela vai potencializar o potencial que ela recebeu. Como é que acontece isso? Dentro do quarto, numa relação conjugal, que a Bíblia compara Deus como marido, a igreja como a esposa, entram no quarto, além de terem prazer naquele cômodo, quando saírem de lá, haverá o fruto daquela potencialização. Como assim, Jorge? Quando a mulher entra no quarto com seu esposo, que ele tem o potencial, e ela vai desenvolver o potencial que vai receber quando sai do quarto. Olha o que acontece. Barriguinha, gravidez. Vai aparecer publicamente o resultado da relação que aconteceu intimamente em secreto. O que ele está dizendo? Deus é o potencializador. Todo potencial emana de Deus. Quando a igreja, o crente entra em comunhão com Deus, entra no seu quarto, fecha a tua porta, como Daniel fazia, pode ter certeza, daqui a pouco ninguém viu nada, ninguém
sabe o que aconteceu, mas vão ver o ministério aflorar na sua vida, vão ver Aleluia. dons espirituais se manifestar na tua vida, mas só tem potencialização quem se envolve com Deus. Porque numa relação, nem sempre procria, mas dá prazer. E a relação com Deus não é só para dar prazer, Senhor. Não, é para gerar alguma coisa. Deus, se Ele tem um potencial ao se relacionar com alguém, Ele pega esse potencial e coloca nessa pessoa. E você vai ver o resultado desta relação. Terminando isso aqui. Deus continua procurando. Procurou um homem que lhe adore como Jó. Procura um homem de fé como Abraão. Procura um homem de oração como Daniel. E encerrando esta palavra. Deus não ficou decepcionado nem triste. Sabe por quê? Deus achou isso. E que o Senhor, senhora, faça o mesmo que este homem fez. Ele soube que havia um concurso aberto, escute-me, havia um edital divulgado, só tinha uma vaga. Ele tomou conhecimento pela boca de Ezequiel. E quando ele soube, ele se apresentou e disse: pode fechar o concurso, a vaga já é minha. Este homem foi Neemias, o texto lido pelo nosso muito digno professor. O homem da restauração. Ei, há um edital aberto. Deus procura homens e mulheres que levem a igreja na presença dele ou tragam ele para a presença de Deus. Deus está cheio de oba-oba. Deus está cheio de armações. O que Deus quer é ser adorado pela igreja, honrado pela igreja. E se hoje tiver gente aqui disponível a dizer para Deus: Deus, eu quero ser um homem da adoração como Jó, eu quero ser um homem de fé como Abraão, eu quero ser um homem e mulher de oração como Daniel. Ofereçam-se a Deus, porque a Bíblia termina, Paulo dizendo para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Sabe por quê? Ele está procurando. Ele está procurando. Se você hoje quiser se oferecer, se apresentar a Ele, Ele vai te receber. Fique tranquilo que Ele tem o potencial para transformar você naquilo que Ele quer. Agora, se você quiser ficar como um crente coadjuvante, muito bem, pode ficar. Se você quiser fazer parte do número da membresia, ter um cartão de membro, fique. Mas, por favor, Deus procura um homem para tapar a brecha, para levantar o muro, porque os muros estão derrubados. O muro da verdade caiu, gente. O muro da pureza espiritual caiu. O muro da santidade caiu. E Deus quer homens e mulheres para levantar o muro da verdade, erguer o muro da pureza e exaltar o muro da santidade. Fique essa palavra, Senhor, não só formando, mas todos vocês que nos prestigiem com a sua presença aqui. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.